Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje, mais uma novela em relação ao mercado da bola, jogadores que podem sair do Santos, e hoje o assunto é Caio Jorge. Temos duas matérias que vamos repercutir aqui e depois também vou colocar um tweet do Caio Jorge. A gente não sabe, né, para qual matéria ele está se referindo, mas ele acabou utilizando as redes sociais para se pronunciar das coisas que acabaram sendo divulgadas no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 22. Então, vamos começar primeiro com a matéria do site Meu Peixão, que fala sobre uma proposta de um clube italiano pelo Caio Jorge. Os valores, se a gente for considerar que ele está terminando o contrato com o Santos, né, o contrato dele é válido até dezembro, mas no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, é um valor até que considerável e que ajudaria bastante o Santos. Porém, tem um probleminha que é envolvendo o empresário do Caio Jorge, né? Essa negociação só sairia a princípio se o empresário do Caio Jorge não fosse envolvido. Então, vamos ler aqui a matéria do site Meu Peixão. Um clube italiano teria preparado uma proposta no valor de 16 milhões de euros, cerca de 106 milhões de reais, né, na cotação atual, pelo atacante Caio Jorge, que já faz aulas de italiano, mas que não considera sair do clube de graça. Ou seja, é importante a gente falar sobre isso, a gente sempre vem batendo aqui na tecla que a saída do Caio Jorge não significa o Santos não receber nada. Ele pode renovar com o Santos sim, mas para que o Santos acabe recebendo um valor, né? O próprio Lucas Veríssimo renovou com o Santos, mas foi vendido, né? Entre outros atletas que acabam entrando nesse consenso com os clubes para que o clube receba um valor a mais, né, numa possível transferência. Continuando com a matéria. O empresário Jailton Raposo, sócio administrador da Eurofoods, teria trazido a intenção da proposta e o impasse. No entanto, seria o empresário do atleta Giuliano Bertolucci. O clube comprador não gostaria de ter o agente como intermediário do negócio e aceitou, inclusive, pagar uma multa de 12 milhões de reais que o empresário teria direito a receber por quebra de contrato com Caio, segundo Jailton. O agente teria conversado com os familiares do atleta sobre a intenção dos italianos de não ter Bertolucci no negócio. No entanto, o regulamento de transferências da FIFA caracteriza essa prática como assédio, sob penalidade de cassação da licença do agente. Segundo apurado pelo Meu Peixão, Caio Jorge tem enorme gratidão por Bertolucci e não considera deixar o empresário de fora da negociação. Simultaneamente, o centroavante de 19 anos não quer deixar o clube de graça como forma de gratidão, ou seja, né, ele também tem muita gratidão ao empresário e ao clube. Vamos ver como que vai acontecer. Também é necessário buscar informações a respeito de se de fato existe uma proposta de algum clube da Europa pelo Caio Jorge, né, mas que tenha envolvimento com o Giuliano Bertolucci, porque aí pode entrar num consenso, né, para que o Santos renove com o Caio Jorge, e aí na janela do meio do ano, que a gente sempre fala aqui, né, que é a janela mais forte lá da Europa, ele já seja liberado, né, e todo mundo fica feliz. O Santos com o dinheiro, Caio Jorge na Europa, o empresário dele também, então todo mundo sairia ganhando, só que a gente ainda não tem conhecimento, pelo menos o Santos, né, não disse se existe uma proposta por parte do Giuliano Bertolucci de algum clube, enfim. Então é uma novela que a gente ainda precisa aguardar. Outro lado também é sobre essa negociação de renovação com o Caio Jorge. O Santos continua negociando. A gente sempre falou aqui em outros vídeos que a negociação, de uma certa forma, avançou se a gente for comparar com as últimas gestões do Santos, onde estava parado e muitas vezes a gente até considerava perder o Caio Jorge de graça, né? O próprio presidente do Santos, ele já falou que está avançando essas negociações, mas obviamente, né, não dá para cravar se ele vai renovar ou não com o Santos. Aí o Globo Esporte trouxe uma informação falando que é o presidente do Santos, Andrés Rueda, quem está negociando
com o empresário Juliano Bertolucci para tentar resolver esse imbróglio e conseguir essa renovação com o Caio Jorge para que ele não saia de graça, né? Cada dia que passa, o Santos acaba perdendo mais tempo, né, de possibilidades de conseguir uma renovação com o atleta e ele sair, né, lucrando, dando para o Santos vários milhões, né? Então, trechinho da matéria do Globo Esporte. Andrés Rueda, então, assumiu as negociações com o empresário Juliano Bertolucci e é o presidente quem tem cuidado diretamente das conversas com o agente de Caio Jorge, para buscar uma solução que seja boa para todos. Uma das possibilidades, a mais real no momento, é que o contrato de Caio Jorge seja renovado com uma provável venda no meio do ano já engatilhada. O atacante, presença constante em seleções de base e destaque do Santos em 2019, tem investidas europeias na mesa, mas nenhuma definição. O Santos oferece um aumento salarial para Caio Jorge, passar a ser um dos jogadores mais bem remunerados do elenco, e entende que, assim, fica seguro para que o atacante possa ser vendido já na próxima janela de transferência. Para isso, o novo contrato precisa ser acertado o quanto antes. Né? Ou seja, o Santos até poderia pagar um salário mais alto para o Caio Jorge até o meio do ano, ele seria um dos jogadores mais bem pagos, e o Santos, a gente já falou, conseguiu um alívio na folha salarial, né? Acabou se livrando de alguns atletas que não estavam sendo aproveitados, então talvez pode usar esse respiro para oferecer um aumento para o Caio Jorge até o meio do ano, e aí no meio do ano, chegando uma proposta, o Santos vende e todo mundo sai ganhando, o Santos principalmente. Só que precisa ter essa proposta muito bem costurada, muito bem engatilhada, porque senão corre o risco, né, do Santos oferecer um dos salários mais altos do elenco para o Caio Jorge, um salário que seria pago de 2 a 3 meses, e não chegar em uma proposta, né? E o Santos ter que ficar pagando esse valor para o Caio Jorge, sabe lá até quando, até chegar uma nova proposta. Aí, essas são as matérias do dia do site Meu Peixão, falando, né, de uma possível proposta de um clube italiano pelo Caio Jorge, só que com essa ressalva, né, de não ter a participação do empresário dele, Juliano Bertolucci. E também essa matéria do Globoesporte.com, onde fala que o presidente do Santos é quem está negociando diretamente com Juliano Bertolucci essa renovação de contrato. Vale ressaltar que, recentemente, o presidente do Santos anunciou que conseguiu um acordo para pagar uma dívida de cerca de 12 milhões de reais que o Santos tinha com o Juliano Bertolucci. Ele disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Era uma dívida que o Santos teria que pagar de fato ao Juliano Bertolucci, independente de renovação com Caio Jorge ou não. Mas óbvio, se você mostra credibilidade com quem você está negociando, que é o caso, o empresário do Caio Jorge, talvez essa negociação facilite, né? Talvez não tenha diretamente a ver com a renovação, mas é um voto de confiança, né? Se eu estou devendo um dinheiro para você e eu pago ou consigo um acordo, se eu te pedir outro favor, você vai confiar mais em mim. Então, é basicamente essa mesma lógica. E aí, tivemos, depois dessas matérias, um tweet do Caio Jorge. Ele foi ao Twitter e disse o seguinte: nem tudo que a mídia solta é verdade. Cuidado no que leem por aí, foi o recado do Caio Jorge depois desse dia bastante movimentado, né, com o nome dele estampado em vários sites que cobrem o Santos. Então, as notícias, melhor dizendo, são essas, né? Será que Caio Jorge vai renovar? Será que não vai renovar? Vamos contar com a palavra do jogador, que não quer sair de graça, né? A gente também precisa lembrar a questão do Rodrigo. O Rodrigo, quando ele soube do interesse do Real Madrid, ele fez também questão que o Santos recebesse tudo que tinha direito. Então ele falou para o Real Madrid: olha, eu quero sair do Santos, mas vocês têm que pagar tudo o que o Santos está pedindo. E assim foi feito. Espero que o Caio Jorge também tenha essa consideração com o Santos, visto que ele foi criado aqui no Santos, né? Tudo que ele tem profissionalmente é graças ao Santos Futebol Clube. Mas eu quero saber de vocês, renovariam com o Caio Jorge, né? Mesmo com esse gatilho de aumentar consideravelmente o salário dele, ou não renovariam? Enfim, quero os comentários de vocês aqui. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante, e também faz com que o YouTube entenda que você gosta dos conteúdos aqui no canal. Outra coisa para pedir para você me seguir
nas redes sociais, @NagilaLuz no Twitter e no Instagram. Sempre tô falando de Santos por lá. Então, se eu falo muito de Santos por aqui, lá eu falo muito mais no Instagram e no Twitter. E outra coisa, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre Santos, sobre essa novela com Caio Jorge, Soteldo, enfim, vários assuntos que estão pipocando aí no Santos e que a gente sempre comenta aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.